Cultura Livre por Bexiga 70. Cultura Livre é uma peça fundamental no quebra-cabeça que é a música brasileira atual. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, nós somos o Bexiga 70, diretamente do centro de São Paulo. Nós somos uma banda de música instrumental que se juntou para fazer um som e fazer você dançar também.
Quebra-cabeça, começando o Cultura Livre de hoje. Maior prazer de receber aqui o Bexiga 70 mais uma vez, lançando esse disco, que é o 4º disco deles. Hoje por aqui também tem disco a disco com o Daniel Hunt, da banda Ladytron, um gringo no programa. E vou começar apresentando todo mundo. Eu acho que você já conhece, eles já vieram tanto aqui. O Décio até me mostrou uma foto hoje da primeira vez. A gente jovem, num estúdio pititico, todo mundo esmagadinho, enfim. Mas o tempo passou e hoje eu recebo aqui Cris Escabelo, Maurício Fleury, Décio Sete, Bruno Prado, Rômulo Nardes, Marcelo Dvorek. Aí vamos para o time da frente. Cuca Ferreira, Daniel Nogueira, Daniel Gralha e Douglas Antunes. Ai, nada como saber o nome de todo mundo. A alegria de quem sabe o nome de todo mundo, gente. Essa é a parte mais difícil do programa para mim, o resto eu tiro de letra. Bom, eles estão lançando esse disco, que é o Quebra-Cabeça. São 8 anos de banda já, 4 discos. Esses integrantes todos, juntando tudo isso, esse é o Bexiga 70. E o Quebra-Cabeça, o nome, veio muito a partir dessa capa do MZK, que também é um parceiro recorrente desde o primeiro trabalho. Queria que vocês contassem de onde veio o Quebra-Cabeça. Sim, de fato o MZK é um artista visual que está com a gente desde o zero. Todas as nossas artes foram feitas por ele até hoje. E a gente é muito grato por isso. E quando a gente estava no processo, esse disco a gente demorou bastante tempo para fazer, né? A gente começou a trabalhar nele no ano passado e tal. Aí quando a gente chegou no primeiro rascunhão, assim, já mais decente, mais próximo do que ficou o disco mesmo, gravações de ensaio, a gente mandou para ele esse som. E ele ficou um tempo ouvindo, e aí quando ele chegou pra gente, ele falou, pensei num quebra-cabeça. Porque eu acho que é isso que o som está me passando, é assim que eu vejo esse som, né? Vejo literalmente, né? Porque ele tinha que traduzir aquele som numa arte, e ele veio com essa analogia, com essa metáfora do quebra-cabeça, e a gente achou muito certa. Tanto que a gente, pela primeira vez, deu nome para um disco, né? De um disco original nosso, os outros eram Bexiga 70, 1, 2 e 3, e esse chama Quebra-Cabeça, e muito por conta do que ele apresentou pra gente, que a gente mais uma vez ficou muito apaixonado pelo trabalho que ele fez e virou o nome do disco por causa disso. E esse som Quebra-Cabeça que ele viu, vocês concordaram com ele, com essa definição do som de vocês hoje? Obviamente pode mudar semana que vem se vocês quiserem. Acredito que sim, não à toa, a gente escolheu como nome do disco e a faixa título, né, a faixa seu single, né, a música de trabalho. Eu acho que é engraçado uma pessoa falar sobre a gente melhor do que a gente mesmo falaria. Então ele foi muito certeiro assim, em fazer essa analogia com um quebra-cabeça. De fato, somos várias peças de um mesmo quebra-cabeça, às vezes nem é um quebra-cabeça e, de fato, a capa o quebra-cabeça que ele montou não é um quebra-cabeça uniforme, então é um quebra-cabeça que ainda assim é feito de 4 quebra-cabeças, né? Originalmente, a capa do disco são 4 máscaras que ele fez em papel machê, tirou foto dessas 4 máscaras, transformou essas imagens em 4 quebra-cabeças e montou esse quebra-cabeça único, que o resultado é esse, que é essa capa, que é maravilhoso. Então, acho que ninguém poderia falar melhor sobre a gente do que ele traduziu nessa capa aí. E agora, a gente falou de 4 máscaras, 4 cantos.
Bexiga 70 com 4 cantos. Agora a gente faz o nosso primeiro intervalo, que é bem rapidinho, e volta, que hoje ainda tem muito Bexiga 70 por aqui e tem também disco a disco. Até já! Cultura Livre de volta, hoje com Bexiga 70. E agora a gente separou um trechinho do clipe que eles gravaram da música que abriu o programa, que é a música que dá nome ao disco, que é Quebra-Cabeça, para você ver, porque ficou muito lindo. Olha lá. Tá aí um trechinho do clipe, depois procura inteiro que tá aí no YouTube, é só você assistir. Queria que vocês falassem um pouco desse clipe. Vocês gravaram ele de madrugada, né? Lá no Bexiga. Na verdade, o clipe é isso, é uma grande e tardia homenagem ao Jimmy, né? E ao bairro do Bexiga também, que aparece como um personagem de uma certa maneira do clipe, mas foi um clipe que, quando a gente começou a conversar com o diretor, que chama Chico Porto, tem a produtora Awake, que foram super bacanas com a gente e tal, mas quando ele ouviu o som e começou a pesquisar um pouco sobre a banda também, ele falou, pô, será que a gente consegue trazer o Jimmy para essa história? A gente falou, não, vamos além disso, né? Vamos fazer o clipe pro Jimmy, sim. E é isso, o Jimmy é o grande protagonista do clipe, porque é um cara que tem uma história muito representativa de vida, muito simbólica. É amigo da galera do Bexiga, de antes deles formarem o Bexiga, da banda existir. Ele já estava nesse rolê com várias dessas pessoas que estão aqui hoje. Então, é isso, foi um jeito da gente agradecer e homenagear e celebrar o personagem que ele virou, né? Sim. O Jimmy The Dancer, que hoje é uma figura importante na cena musical paulistana. Sim, belíssima homenagem, depois assiste o clipe inteiro. Agora tem a próxima música, Areia.
Bexiga 70 com Areia aqui no Cultura Livre. E esse disco do Bexiga é o primeiro disco que tem um produtor de fora, que é o Gustavo Lenza. Não é qualquer produtor, é meu amado idolatrado Gustavo Lenza. E eu queria que vocês falassem por que vocês escolheram dessa vez trabalhar com um produtor. A gente sempre, todos os discos, né, os 4 discos, mesmo esse também, foram gravados no nosso estúdio, lá no Estúdio Traquitana, lá na 13 de maio. Todos os outros 3 discos foram produzidos por nós mesmos e para a gente era importante chegar numa nova sonoridade, explorar novos métodos de gravação também. E a gente trabalhava de uma forma que era sempre gravar ao vivo, assim, né? Sempre gravar todo mundo junto, tocando ao mesmo tempo, tentando preservar uma energia do ao vivo, que é o grande lance da banda, é tipo quando a gente está tocando junto, né? E aí a gente acabou chamando o Gustavo Lenza para chegar nesse novo caminho de gravar às vezes as coisas separadas e tal, às vezes vale umas coisas junto também, mas o lance foi a forma de captar que ampliou as possibilidades sonoras do disco, assim. A gente teve um parceiro durante os outros 3 discos, que é o Victor Rice, que mixou, inclusive fez um disco de dub, né, só de versões dub que ele fez do Bexiga, e que foi uma parceria fundamental também para encontrar uma sonoridade e tal. Tanto é que rolou esse lançamento de um disco que ele assina junto, então é um parceiro realmente importante e que a gente achou que devia justamente andar para frente e buscar novos parceiros com novos sons, e isso com certeza se reflete no disco, assim, dá para ver que ele tem um outro espaço, né? Um outro ambiente, apesar de ser a mesma sala. É engraçado que hoje em dia, depois de tanto trabalhar lá, a gente consegue escutar assim, a sala do Traquitana mesmo em outros discos, que às vezes nem a gente que produz é gravado lá, entendeu? É uma coisa louca, assim. Então também agradecimentos ao Gustavo Lenza e ao Estúdio Traquitana também, nosso parceiro Tony Nogueira. Tudo isso é bem importante assim para o som, né? Sim, bem casa lá. Até minha casa já. Já é de casa, já. Depois que você entregou, agora que já foi no show Banda Malaica, nunca vi isso, mano. Banda Malaica foi o primeiro show do Bexiga ainda sem nome. Vale dizer que o MZK fez o cartaz do nosso primeiro show também, quando nem chamava Bexiga 70. Eu acho que eu tenho a cartaz em casa. Então, tá tudo em casa, tá tudo em casa. Então, agora a gente vai fazer um intervalo para recuperar o tempo, a idade, essas coisas. Dá uma descansadinha. Dá uma descansada, que a gente tá mais velho, e a gente já volta com mais Bexiga 70. Recuperados e jovens, estamos aqui de volta hoje com Bexiga 70, nada como uma televisão para rejuvenescer-nos. Agora é hora da pergunta do nosso chat. Você pode participar durante a transmissão do programa no YouTube. A gente transmite sempre a gravação, então é nesse momento que você faz a pergunta. Tem várias perguntas, mas eu vou com a do Renan Prado.
Como vocês conseguem incorporar referências de tantos ritmos diferentes e ao mesmo tempo construir um disco com uma unidade musical tão sólida? Eu acho que a gente se permite e se respeita a ponto das opiniões e as observações de todo mundo serem contempladas no objetivo final. Acho que é um pouco isso, assim, a gente, apesar dos pesares, das dificuldades de uma vida, de uma relação de 8 anos, a gente desenvolveu um método de trabalho que contempla todas as opiniões. Minimamente tem um pouquinho de todos os integrantes nas músicas. Eu acho que por isso que tem uma unidade e é tão diverso também. Agora tem a próxima música, que é Torre.
Bexiga 70 com Torre aqui no Cultura Livre. Quando a banda começou na época do Malaika, brincadeira, depois, quando lançou o primeiro disco, quando tudo aconteceu, acho que muito se falava, o Bexiga 70, aquela banda de Afrobeat. E a gente está aqui no quarto disco e acho que, enfim, eu escuto um monte de coisa no disco, mas é uma banda com um monte de influência, acho que até das viagens que vocês fizeram, porque eles rodaram o mundo, tocaram até em casamento na Índia, só que gosto de falar dessa história, né? Eu gosto da história do casamento na Índia, mas tem tudo isso, né? Ele falou da unidade sonora de vocês, mas tem tudo já, né, nesse som. Quando começou, acho que a gente tinha uma influência bem clara do Afrobeat, mas na verdade o que sempre foi a relação é essa formação, uma formação grande, com sopro, bastante percussão, algumas células rítmicas, alguma coisa, mas a gente nunca conseguiu, né, tocar Afrobeat. A gente sempre fez uma música que era brasileira e o nome, justamente, Bexiga 70, vem também do fato de que a gente não conseguiria fingir que a gente está em outro lugar, em outro tempo, em outro... Sabe, é o som que vem de lá, desse endereço, que é a combinação dessas pessoas. E tem Afrobeat no molho? Tem, mas é só mais um ingrediente, sabe? Sim. Tipo, pra gente, a gente enxerga o Afrobeat meio como um processo, né? Como uma coisa de mistura. Ele já é um tipo de mistura, assim. E a gente tenta misturar as coisas de uma forma um pouco parecida, mas sem ter a menor intenção de soar como uma banda de Afrobeat, entendeu? A gente tenta achar o nosso som. E aí com isso vai para vários lados. Como o Chris falou anteriormente, a gente acaba ouvindo, né, cada um e tipo sempre vai ter um para quebrar a ideia do outro também. Quando vem uma ideia engessada, do tipo, vamos fazer um reggae, sei lá. Aí o outro vai vir com uma outra coisa que vai tirar disso. E a gente vai enxergar a música sempre de uma forma diferente cada um, sabe? Então, Legal. tipo, é sempre uma somatória de elementos, assim. Então, tipo, tem Afrobeat? Tem, mas tem um monte de outras coisas, assim. E principalmente a gente não quer imitar ninguém, a gente quer chegar num som que seja dos 10, né? Que seja nosso. Então, tipo, para isso tem que ouvir todo mundo e ser bem flexível em relação a estilos e gêneros e tal. Agora tem a próxima música, o pessoal está querendo saber se já tem tutorial para coreô. Acho que eles devem estar providenciando, mas enquanto não sai, tem Ilha Vizinha.
Bexiga 70 com Ilha Vizinha, tá aí o tutorial, agora já pode decorar e fazer no próximo show. Agora a gente faz um intervalo rápido, aproveita, curte as nossas redes, curte as redes deles, começa a seguir, faz todas essas coisas e a gente volta, que tem mais Bexiga e tem disco a disco. Até já! Cultura Livre de volta, hoje com Bexiga 70, mas agora é hora do nosso disco a disco. No nosso disco a disco é assim, a gente manda o tema e aí uma pessoa escolhe os discos. E hoje quem escolheu foi o Daniel Hunt, da banda Ladytron, um inglês no nosso programa, mas com um belo acervo musical. Um disco que só poderia ter sido feito no Brasil, o Miss Modular de Stereolab. Não sei que era visível no Brasil, mas nos anos 90, bandas como Stereolab abriram uma porta para a música brasileira no exterior. De certo modo, quando eu descobri o MPB, era o começo de sequência dos eventos fragmentados que culminou em minha vida aqui no São Paulo. A primeira conversa que tive com minha futura esposa foi sobre a música brasileira, né? Um disco que inspirou a começar uma banda. Mad Love, The Lush. A primeira banda que eu curti na infância foi o Blondie. E desde eu sempre preferi os grupos com as vozes femininas. Uma década depois, comecei a gostar dos Primitives, uma banda em inglês, por causa da influência do Blondie. Mas, pelos Primitives, descobri o Lush, que mudou a minha percepção de música mesmo. O Lush foi minha introdução a grupos como Cocteau Twins, My Bloody Valentine e o Sonic Youth, por exemplo. 25 anos depois, 2015, eu produzi um novo disco do Lush. Aquele menino do Liverpool nunca imaginou que o futuro reservaria esse presente para ele. O guitarrista do Lush, Emma, foi minha amiga um tempo, desde 2002. E ela mandou um e-mail, uma pergunta se eu conheço um produtor para o novo disco do Lush. E eu respondi, sim, eu. E afinal, produzindo em 2015. Estou muito feliz com esse disco ainda. Os fãs do Lush mandou mensagens para mim. Obrigado por fazer um disco com som do Lush. Um disco injustamente subestimado. Então, o projeto do São Paulo mesmo, AKT, Príncipe no Deserto Vermelho. Descobri essa música através de uma coletânea do meu amigo Andrew Cumming, amigo inglês que mora no Brasil também. Nunca ouvi uma outra música deles. Acho que nem existe. Tentei, procurei, perguntei às pessoas como Bruno Werner, da Tecchini, e até onde eles sabem não tinha referência de outras músicas, existem ou não. Para mim, uma das melhores músicas na história, mesmo. Incrível. E se você foi responsável por essa música, liga para mim, por favor. Escolhas musicais de Daniel Hunt, muito obrigada. E agora o programa está chegando ao fim, queria agradecer demais. Eu queria aproveitar hoje e dedicar esse programa ao Devanilson. O Devanilson foi programador do Sesc Pompeia, nos deixou recentemente e acho que ele ficaria muito feliz de ser homenageado num programa com essa banda, com Bexiga 70, que era uma banda que ele tanto gostava e que tanto levou. Ele foi um cara fundamental para a nossa música, fez muitos shows no Sesc Pompeia, além de alegrar nossas vidas todas e de todo mundo que passava por lá, então vai fazer muita falta. Esse programa é para ele. Meninos, obrigada.
demais. Voltem sempre, sempre, sempre. E a gente encerra com Portal.